How are you, students? Tudo bom com você? Eu sou o teacher Ticiano, professor de língua inglesa da Rede Municipal de Ensino de Passos. E hoje vem mais uma aula, aula number 31, aula 31. Vou falar com o sétimo ano. Nessa aula, vou abordar o verbo to be no passado. Pay attention, close attention. Ok, sétimo ano, vamos à nossa aula 31. Nós temos aqui simple past, ou past simple do verbo to be. Então, verbo to be no passado. Vocês lembram que o verbo to be, ele é um verbo de ligação. Ele é usado para ligar o sujeito com o seu estado ou a sua qualidade. Lembraram? E o verbo to be no presente, se você quiser, quando eu falo to be, o verbo está no infinitivo. É só o nome do verbo. Verbo to be, é o verbo ser ou estar. Então, toda vez que em português o verbo terminar em ar, er ou ir, é marca de infinitivo em português. E em inglês é o to be, ser ou estar. Aí, para eu conjugar o verbo no presente, no caso to be, era para a primeira pessoa, para I, era am, para you, era are, he, she, it, era is, we are, you are, they are. Lembraram? Verbo to be no presente. Agora, o verbo to be no passado, ele tem a sua forma própria também, igual ao verbo to be no presente, que é am, is ou are. No passado, ele vai ter só duas formas. Enquanto no presente nós tínhamos am, is ou are, eram três formas. No presente, no passado ele vai ter was ou were. Então, toda vez que você quiser falar era ou estava, porque é o verbo to be, o ser ou estar no passado, então você vai falar era ou estava, você vai usar was ou were. Agora, o was você vai usar para a primeira pessoa do singular aqui, ó, I was. Eu estava, eu era. Então, o was você vai usar para a primeira pessoa e para a terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do singular e terceira pessoa do singular também. É o was. Agora, todas as outras pessoas, a segunda pessoa do singular e a primeira, segunda e terceira do plural, tudo were. Então, são duas formas. Olha aqui. Nós temos aqui, ó, para I, que é a primeira pessoa do singular, é was. Olha lá. He ou she é was. It é was, porque he, she, it é a terceira pessoa do singular, que também é was. Era ou estava. Nunca se esqueçam que quando você quiser substituir um pronome, porque esse é um pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Em inglês você fala I, you, he, she, it, we, you e they. Então, todos os pronomes pessoais do caso reto, vocês... O que vocês vão fazer? Você pode, como é pronome, o pronome substitui nome. Não é verdade? Então, os pronomes do caso reto poderão substituir um nome. Então, nós temos aqui, ó, Miguel, um exemplo. Miguel é um nome. Se eu for substituir o nome Miguel pelo pronome em inglês, é he, que é ele em inglês. Joana é um nome. Se eu for substituir o nome Joana, é she, ela. Então, eu posso falar she was ou Joana was. Eu posso falar he was ou Miguel was. Né? O Miguel was here. Miguel estava aqui. Então, porque o was era ou estava, a tradução. E agora, para as outras pessoas todas, não vai ser o was, vai ser o were. Olha lá, para we é were, you were, they were. They são eles ou elas. Então aqui, ó, João e Márcia são eles. Então, ou você pode falar they were here, eles estavam aqui, ou John and Marcia were here. Então, o João e a Márcia estavam aqui, né? Miguel e Joana were here. Miguel e Joana estavam aqui. Então, isso é muito importante. É o verbo de ligação to be
agora no passado. As duas formas é was ou were. Então vamos ver aqui, ó, como nós vamos fazer agora interrogativo e negativo. Porque tudo isso que eu falei para vocês é na afirmativa, quando você afirma. Miguel was here. Miguel estava aqui. Joana was here, né? You were here. Você estava aqui. They were here. Está afirmando. Agora, se eu quiser negar, é o was ou were que vai negar. O was vai levar o not, separado, was not. Agora, se você quiser fazer a contração, was not vai virar wasn't. E were not vai virar weren't. Então, aí você nega. Por exemplo, I wasn't here. Eu não estava aqui. Yesterday. Ontem. You weren't here yesterday. Você não estava aqui ontem. Entenderam? Então, quem vai negar é o was ou were. E quem vai interrogar também é o was ou were. Aí você pega o was ou were e coloca ele antes do pronome pessoal, ou do sujeito, ou pronome pessoal ou o nome da pessoa. Ok? Então, vai colocar no início da pergunta, vai ser antes do sujeito. Ó. Olha lá, was I here? Eu estava aqui. Were you here? Você estava aqui. Was she here? Ela estava aqui. E assim por diante. Ó. Were you here? Então, é assim que nós vamos formar a afirmativa com was, were, a negativa, olha o quadro aqui, e a interrogativa. Ok, sétimo ano? Sabendo disso, vamos fazer os exercícios. Vamos selecionar a forma correta do to be no passado. Então, aqui ó, na letra A é I. Vai ser was ou vai ser were? Né? Eu estava o quê? Cansado ontem. Né? E eu estou cansado novamente hoje. Né? Aqui está falando. Ó. Aí você vai colocar was or were tired yesterday. I'm tired again today. Eu estou cansado novamente hoje. É assim por diante. Ó. Na letra B, olha aqui. My wife and I, a minha esposa e eu, somos nós. Cuidado. Aqui colocou um nome, né? My wife, depois um substantivo, né? E um pronome pessoal. O I. Então, minha esposa e eu somos nós. Para nós é was ou were? Você vai colocar. Então, você vai escolher letra A ou letra B. Na letra C, we. We vai ser was ou were? É o que você vai colocar aqui. Você vai escolher uma das duas e colocar no espaço em branco, ok? E agora, na número 2, você vai reescrever as frases abaixo na forma interrogativa, com o verbo to be no passado. Olha lá, aqui está afirmando, ó. He was in the club. Ele estava no clube. Você vai o quê? Você vai interrogar. Então, o verbo to be no passado vai para trás do sujeito. Ele fica em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o verbo to be no passado, depois sujeito, depois o complemento. Letra B, they were tired yesterday. Eles estavam cansados ontem. Está afirmando. Vamos interrogar? Então, vocês vão interrogar aqui nessa linha embaixo. E agora, sétimo ano, o que nós vamos fazer? Nós vamos responder as perguntas desse texto que nós temos aqui, que vai falar sobre a vida de Martin Luther King. Então, quem ele foi? Né? Quando que o Martin Luther King nasceu? Aqui o texto fala sobre a vida, né? Perguntas e respostas sobre a vida de Martin Luther King. Então, aqui começa. Martin King nasceu. Quando que ele nasceu? E aqui já a resposta. Vocês vão substituir esse ícone estrela pelo passado do verbo to be. Ok? Aqui no texto. Martin Luther King Jr. Ele nasceu numa terça-feira, 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, na Geórgia. Depois, outra pergunta. Os nomes, quais os nomes que Martin Luther King, que tem os membros, né, da família do Martin Luther King? Quais são os nomes deles? Quais eram os nomes? Então, aqui nesse ícone estrela aqui, você vai colocar was or were. A resposta é Martin Luther King Jr. foi o segundo filho, né? Teve o seu segundo filho e o seu primeiro filho, já que o teve o reverendo Martin Luther King pai, porque ele é o Martin Luther King filho.
E Albert Luther King, que é o outro irmão dele, olha lá, ele teve, então, teve Martin Luther King, o pai, colocou o nome dele mesmo, só que Júnior no final, e depois eles tiveram a Alberta William King. Então, ele tinha uma irmã e um irmão, ok? Nessa outra pergunta aqui, quando que Martin Luther King se casou? A resposta, ele se casou com a Coretta Scott em 18 de junho de 1953. Última pergunta, né? Qual que era o sonho de Martin Luther King? Ele sempre sonhava numa igualdade, né, das raças. Aqui fala que todas as pessoas, né, seriam irmãos e irmãs. Ele tinha um sonho de que todos seriam irmãos no mundo, governado em igualdade, justiça e paz. Baseado nessas perguntas, vocês vão responder sobre o que? O Prêmio Nobel da Paz que Martin Luther King ganhou. Você vai escolher a resposta correta abaixo. Escreva a resposta no seu caderno. Então, você vai responder. Ele nasceu baseado nesse texto que vocês vão colocar no ícone estrela, was or were, vocês vão responder. Que aqui, nesse exercício aqui, na letra A, fala o quê? Está afirmando que ele nasceu na Geórgia, nos Estados Unidos. Se for essa a opção, você vai assinalar. Na letra B, que ele era filho, que teve, o pai dele só teve uma criança, que ele era filho único. Você vai assinalar se é correto ou não. E depois, igualdade, justiça e paz era o quê? Era o sonho de Martin Luther King. E depois, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1953. Com base nas perguntas e respostas sobre o vencedor do Prêmio Nobel da Paz, então é isso aqui, na número 6, qual é a frase, né, do exercício? Você vai lá no exercício 5, vai olhar a frase e vai colocar ela na forma negativa. Você vai substituir o ícone estrela por I, he, she, ou we, you ou they, preenchendo a declaração abaixo. Você vai escrever as respostas no seu caderno, ok? E depois, na letra A, está em frase negativa, usamos não era ou não estava. E quando o sujeito é, letra A. Letra B, quando está na frase negativa, usamos não eram ou não estavam. E quando o sujeito é, aí você vai completar aqui essa parte. Ok, sétimo ano? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Vejo vocês na próxima aula. See you next class. Bye, bye.